pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à terceira aula de Excel. E nessa terceira aula de Excel a gente vai apresentar o conceito de formatação condicional. Ou seja, formatar uma célula significa você colocar algumas características de sombreamento, de bordas, de fonte, ou seja, pintar uma célula ou mudar a cor da fonte de uma célula de acordo com uma condição de outra célula. Nesse caso, a condição será a média do aluno, tá? Se a média do aluno for maior ou igual que 5, eu vou pintar essa célula de azul. E se ela for menor do que 5, eu vou pintar essa célula de vermelho. Então, se essa célula for menor do que 5, eu pintarei essa célula de vermelho. E a mesma coisa para de cima também. Então, isso é uma formatação condicional, ou seja, eu estou fazendo alguma coisa que está condicionada ao valor de uma outra célula. Então, como é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é clicar na célula que eu quero fazer a formatação condicional, e nesse caso é a situação, e vou na página inicial, na aba página inicial, vou selecionar formatação condicional e vou clicar em nova regra, ok? Quando eu clicar em nova regra, vai aparecer essa caixa de diálogo e eu vou selecionar a segunda opção. Aqui embaixo eu vou colocar valor da célula é igual a, e vou colocar aqui a palavra aprovado, tá? E vou em seguida fazer a formatação da célula. Para isso eu vou clicar aqui no botão formatar, tá? Vai aparecer essa tela para mim, eu vou selecionar a aba preenchimento e vou colocar aqui azul, tá? Todos os aprovados terão a célula com preenchimento azul, tudo bem? Dou OK, tá? Dou OK de novo e a célula já ficou azul. Para eu copiar a formatação condicional para as células de baixo, é muito simples. Basta eu posicionar o mouse no canto inferior direito até aparecer essa célula aqui, essa cruz em preto, e arrasto para baixo, tudo bem? Então eu copiei a formatação condicional para as demais células. Agora o professor falou que a gente vai fazer uma formatação condicional para o reprovado. Todos os reprovados terão condicional em vermelho. Então, como é que eu faço isso? Clico nessa célula, que é a célula que eu quero aplicar a formatação condicional, venho em formatação condicional, nova regra, seleciono nessa caixa de diálogo mais uma vez a segunda opção, mudo aqui para é igual a, o valor da célula é igual a reprovado, tá? Clico no botão formatar, seleciono a opção vermelho e dou aqui, tá? E dou aqui de novo. Não aconteceu nada porque o aluno está aprovado. Se eu mudar aqui o trabalho do João para 1, ele vai ficar reprovado. E aí sim a célula fica em vermelho, tá? Para eu copiar essa formatação condicional para as demais células, eu vou clicar nessa célula e arrastar para baixo. E aí vai ficar reprovado em vermelho, ok? Volta aqui o João para 7, se não me engano, tá? Ele continua aprovado e a célula de reprovado fica em vermelho. Isso se chama formatação condicional, tá certo? A segunda parte da aula de hoje, a gente vai introduzir uma função que se chama soma condicional. Eu quero somar todas as médias dos aprovados, tá? Soma dos aprovados. Todas as médias dos alunos aprovados, eu quero somar. Por exemplo, nesse caso seria só a média do João e da Maria. Então eu vou usar aqui, ó, igual soma C, que é uma função do Excel, tá? Vou botar entre parênteses o intervalo que eu estou considerando. Nesse caso, eu estou considerando só os alunos aprovados, que estão entre E2 e E4. Tá? Vou colocar aqui o valor aprovado. Então, procure entre E2 e E4 todos os alunos que estão aprovados. Tudo bem? E aí, eu vou dizer o que eu quero somar. Eu quero somar o que está a média dos alunos, o que está entre D2 e D4. Tudo bem? Então, ó, mais uma vez, soma C, soma condicional, os alunos aprovados, e veja quem está aprovado nas células entre E2 e E4. Tudo bem? Que é um bloco de células, tá? O Excel me permite que eu referencie um bloco de célula usando os dois pontos. Em vez de eu colocar E2, E3, E4, eu coloquei aqui o bloco inicial, que é E2,
e o último bloco, que é o E4. Aí ele vai considerar todo mundo nesse bloco vermelho aqui. Que esteja com valor aprovado e some o que está entre D2 e D4, né, que é a média, e do Enter. Com isso ele somou, ó, 6,8 mais 8,5 dá 13,25, 13,3, 15,3, né? Então aqui ele está somando um bloco de aprovados, tá? Então uma coisa que você precisa ter muita atenção é os dois pontos, né? Os dois pontos eu me referencio a um bloco, tanto um bloco horizontal como um bloco vertical, tá? Então nesse caso aqui, ó, E2, 2 pontos, E4, eu estou me referenciando a esse bloco aqui, ó, da situação. D2, 2 pontos, D4, eu estou referenciando a esse bloco aqui, ó, da média. Tudo bem? E, professor, como é que eu faço para pegar pedaços de bloco? É só colocar o ponto e vírgula, né? Então, eu poderia fazer assim, ó. Deixa eu ver que eu não te pegue. Soma igual D2, 2 pontos, D4, ponto e vírgula, D7, 2 pontos, D8. O que quer dizer isso, né? Eu estou somando o bloco que começa em D2 e vai até D4, e depois o valor que vai de D7 até D8. Então vai ser D2 até D4, seria isso aqui, depois D7 até D8, tá? Seria esse bloco todo em cinza aqui, incluindo esse aqui, tá? Então eu posso quebrar blocos também, tá? Para finalizar a aula de hoje, a gente vai também pegar uma função que se chama conte.c. Essa função conte.c, ela conta o número de células, tá? De E2 até E4, ou seja, desse bloco que contém o valor aprovado, tá? Então eu estou indo em E2 até E4 nesse bloco aqui e estou contando os alunos que contêm que valor aprovado, certo? Então essa função vai contar o número de células que contém entre E2 e E4 que contém esse valor aprovado. Então, número de aprovados, tá? Ctrl C. Vem aqui, vou colar a fórmula que eu quero. E aí, ficou faltando igual, né? Então, o sinal de igual, que é uma expressão matemática, tá? Então, o sinal de igual. Igual a soma C e igual a conte C, tá? E aí, sim, ele contou que tem 2, tá? Então, vamos fazer o seguinte, para encerrar a aula de hoje, vamos calcular a média dos aprovados, dos alunos aprovados, e a média dos alunos reprovados, tá? Como é que eu calculo a média dos aprovados, né? A média dos aprovados vai ser a soma dos alunos que estão aprovados, mais dividido pela quantidade de alunos que estão reprovados. Professor, vou repetir. Como se calcula a média dos aprovados? Seria a soma de todas as médias dos alunos aprovados, dividido pelo número de alunos aprovados. Bom, aqui mais uma vez você vê que o texto quebrou, né? Então, como é que eu faço para botar o texto todo dentro da caixinha? Clico na célula, botão direito do mouse, formatar a célula, na aba alinhamento, seleciono quebra de texto automaticamente e dou OK. Com isso, o texto voltou a ficar aqui. Então, vamos botar a fórmula aqui. Vou só copiar a fórmula, né? Eu já tenho essa fórmula, igual a soma C. Aperta o ESC, né? Se der algum problema, toda vez que você tiver um problema, você aperta o ESC que ele para a seleção, tá? Dividido, então soma C, dividido pelo valor de conte C, tá? E por isso eu tenho a média dos alunos aprovados, tá? Nesse caso é 7,65. Se eu vou reprovar mais uma vez o João, você vai ver que a média vai virar 8,5, tá? Ó, a média virou 8,5, porque só tem a Maria aprovada. Exercício, tá? Como exercício da aula de hoje, fica para você calcular a média dos alunos reprovados. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida, procure o seu professor pessoalmente, através do Google Classroom ou usando o e-mail institucional do professor. Até a próxima aula e forte abraço.